Fala, grande ABC, seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast, programa de número 219, doutor Inácio. Muitos programas do seu lado, tá louco, viu? Caramba, cara, mas você tá reclamando? Não. Podia ser pior, pô. Você podia estar lá na Anhanguera dando aula e como eu te conheci, fazendo... como fala? Como que é aquela história que você fazia lá do... lista de chamada. Pois é. Aquela coisa Fazendo toda lá, PPC, programação, recebendo PPC. um Mac. Você tá bem pra caramba, meu amigo. Verdade. Desculpa, é verdade. É isso aí, gente, com os patrocínios de Escala Incorporadora, Zoio L, Cervejaria Órbita, tá no ar pelo YouTube, pela Vesa TV, o canal 125 lá da Sul TV, mais uma bagaça, Inácio, chamada... ABC Talk Podcast, aqui no Shopping ABC. É isso aí, gente, esse que é o maior podcast do Grande ABC, o mais premiado, e hoje mais o que, Inácio? O mais pinto duro dos podcasts, cara. Né? Hoje o Pipi vai ter Eu achei que você ia falar o mais contraceptivo. Não, cara. Mais... O pinto duro no sentido assim de saber o que fazer com as coisas. Porque as pessoas têm vergonha de falar fala tchutchuco, Joãozinho. Ah, para, né, cara? Ele, né? o Mardito. O urubu. Então a gente precisa entender, cara. Olha, tem mais o que é apelido, pênis, né? O que é pênis, o que não é. E às vezes a gente tem muito tabu pra falar. É isso aí. Vamos falar de muita juventude, sexualidade. Sexualidade na juventude, né, Inácio? Cara, também. você aí que é 50 a mais, você precisa entender. Você usa camisinha? Essa é a pergunta. Usa um preservativo? Estão se cuidando? Como que é? Como tá esse cuidado sexual? A gente vai conversar aí com o Dr. Rodrigo Martins. É isso aí. Quero saber tudo, cara. Tenho dúvida. Sem dúvida? Bastante, Inácio. Vamos Com ver. essa idade tem muita dúvida. Não esqueça de curtir, compartilhar, comente bastante, porque hoje um tema sensacional, né, Inácio? Verdade, cara. Dia 6/11, hoje, dia 6/11, quinta-feira, que esse programa está indo para o ar, dia 6/11, é o dia da prevenção da malária. Bom saber disso, hein? É o dia também nacional do riso, Inácio. Será que a gente vai rir bastante hoje? Cara, olha, aprender rindo é melhor. Eu gosto que o doutor vai... Temos bom. maturidade para esse programa, Inácio? Sempre. Essa é a pergunta que temos que fazer. A gente já falou de pepeca, vamos falar do outro lado agora, né? É isso aí, gente. Então apresente logo quem está aqui com a gente hoje, porque, olha, papo vai ter, hein? Não consegui muito conversar com ele, mas eu já vi aqui pelo sorriso largo que ele tem, que ele é uma pessoa do bem, tá com toda a família aí. Olha o DJ é assessor dele, o cara é famoso, hein? Pois é. O doutor Camisinha, doutor Rodrigo Martins, Juventude e Sexualidade. Vamos aplaudir! Todo mundo aí embaixo! Obrigado. A gente chama de Rodrigo, a gente chama de doutor Camisinha. Pode chamar de Rodrigo, doutor Camisinha, fique à vontade. Muito legal, isso aí. Ô, doutor Camisinha, o senhor, qual que é a sua especialidade, doutor? Em primeiro lugar, boa noite a todos, obrigado por essa oportunidade de estar falando de um tema tão sensível, né? E demorou muito você vir aqui. O Edu já me pede, né, datas há muito tempo. A culpa era do Edu, porque a gente passou um monte de data para ele. O Edu que não queria. Ele não passava para você. O Edu que não queria trazer você aqui, viu? Mas o importante é que deu certo. Tava falando com o Bernardo que eu passei aqui e vi com a minha esposa esse espaço, falei, poxa, que bacana seria vir aqui e mostrar o projeto. Pois é. Então agradeço Bom essa que deu oportunidade certo. aí e tem bastante assunto para falar. E qual a sua... É óbvio a primeira pergunta, depois a gente vai saber como você virou doutor, mas a primeira pergunta é, qual é a sua especialidade, doutor? Eu me formei em fisioterapia, mas no segundo ano da faculdade, isso foi em 2001, eu comecei a fazer palestra nas escolas sobre educação sexual, prevenção, gravidez não planejada, primeiros socorros, né, uso de drogas, enfim, e me tornei um especialista em prevenção. Então eu virei coordenador do sul do Brasil, fui viajar, morei de 2003 a 2009 em Porto Alegre, tinha equipes da área da saúde, tanto em Florianópolis quanto em Curitiba, e para vocês terem um pouquinho de noção, a cada 6 semanas eu rodava 5.000 quilômetros de carro. Nossa. Eu fiz isso dos meus 23 aos 29 anos, fazendo palestras em escolas públicas, mas também em grandes empresas. Cheguei a fazer palestra na Aracruz, né, de celulose para 3.000 funcionários, tudo sobre esse tema. E essa questão de se preservar, né? Juventude e sexualidade, ainda é tabu falar de sexualidade? Eu vou te dizer que é um tabu, né? Esse trabalho, para você entender como surgiu isso, quando eu voltei de 2009 do Sul para cá,
eu sou diretor de algumas empresas, faço consultoria para empresas, né? E meu filho nasceu e eu Não usou camisinha, hein, doutor? Mas foi planejado. Isso que é importante. E você sabe o que é o mais interessante, Bernardo? Que eu sou filho adotivo e minha esposa é filha adotiva. Ah, é? Olha só. Minha esposa é gaúcha, eu sou daqui. Só que é o que eu falo, a minha mãe engravidou com 18 anos e já tinha uma menina e não tinha condições de me criar. E ela me doou, né? Então eu costumo falar que eu tive um privilégio na vida. E a minha esposa também fez a mesma coisa. Então, hoje, para vocês terem uma noção, mais de 1.000 meninas por dia, de 10 a 19 anos, se tornam mães no Brasil. Né? São meninas de 10 a 19 anos que não têm estrutura familiar. Né? Existe um dado do Banco Mundial que ele fala o seguinte: para cada menina de 10 a 19 anos, se ela não se tornar mãe nessa faixa etária, para cada $1 que eu invisto em prevenção, eu gero de economia e produtividade para o país $98. Ou seja, fazendo uma conta burra aqui, eu estou falando que eu invisto R$5 para que a menina não engravide entre 10 e 19 anos, que foi o caso da minha mãe biológica, e eu tenho um retorno para a economia e produtividade acima de R$500. Então a prevenção ela é sempre muito mais barato. O problema é que o governo, né, as pessoas, as famílias, as igrejas não estão dispostas a falar de educação sexual e de prevenção. E também é uma coisa que só o outro político que vai colher lá na frente, né? Não é ele. Não, é complicado, né, Inácio? Essa questão de falar de prevenção, eu acho que muitas pessoas acabam transferindo sempre isso, né? E aí às vezes vai aprender da pior maneira, né? Na desinformação. É porque a gente aqui no Brasil a gente não tem um projeto de país, a gente tem um projeto de governo. É para 4 anos. Exato. E aí complica esse tipo de ação, né, Inácio? Que tinha que ser mais... Pensar lá na frente, né? Ô, doutor, mas a sua história, né? Que você fala que você foi adotado. Como que é a sua família hoje, assim? Seus pais, você tem pai adotivo, pai biológico? Não conheço meus pais biológicos, né? E também não faço questão disso, porque quando eu fui adotado, eu saí do hospital, meu pai já conhecia um juiz aqui em Santo André, eu já fui no 3º dia adotado. Então eu saí do hospital, já tive família direto. Não tenho lembrança nenhuma de nenhuma fase dessa, né? E eles te contaram com quantos anos isso? Com 7 anos. E o interessante é que minha mãe, ela tentou ser mãe durante 5 anos. E ela não conseguia ter filho. E aí quando apareceu essa história, minha mãe falou, eu quero. E aí quando ela me pegou, ela estava grávida de 3 meses e não sabia. Então eu e meu irmão, nós temos 6 meses de diferença, né? Então é engraçado ao mesmo tempo cômico, porque meu pai só queria ter um filho. E aí ele teve 2. Então isso mostra o quanto o planejamento familiar também é importante, né? E a adoção é um ato de amor. Então eu fazendo esse trabalho, quando eu voltei, meu filho nasceu, um colega meu foi em casa e perguntou o que eu fazia. Eu contei um pouco dessa história de entrar nas escolas e tal. Ele falou, cara, mas que bacana, por que você não leva isso para a internet? Eu falei, mas como eu vou fazer isso, né? Ele falou, cara, vamos criar um personagem. E aí, na ladeira geral ali, na 25 de março, tem as fantasias. Eu sempre vi a bendita camisinha na cabeça da galera pelas avenidas, né? Eu falei, cara, já sei. Vamos ir lá comprar. Eu coloco na cabeça. Ele falou, cara, mas você vai ter coragem de fazer um vídeo com isso na cabeça? Eu falei, ó, se for pra gente falar de algo sério e que chame a atenção de jovens, por que não? E aí a gente começou. E eu falo, Inácio Bernardo, que feito é melhor que perfeito. Eu acho que quando você faz um vídeo e você impacta uma pessoa, você está transformando uma vida. E os meus primeiros vídeos, eles são horríveis. Mas eu não olhei de como eu falava para a câmera, como eu gesticulava, porque eu queria passar informação. E aí o bacana é que eu tinha 17 visualizações no YouTube por dia. Eu gravei 240 vídeos. Eu coloquei de domingo a domingo durante 8 meses. Caramba! E eu saí de 17 visualizações para mais de 7.000 por dia. Então o que mostrou? Que era um assunto que todo mundo gostaria de saber e que as pessoas não tinham com quem falar. E um dado interessante é que a gente vai falar um pouquinho da terceira idade também, mas o meu foco é a gente falar com os adolescentes. Por quê? Isso é uma média, tá? Não quer dizer que é uma regra. A primeira relação sexual do menino é 12,7 anos e da menina 13 anos de idade. Quando a gente traz isso para o Sudeste, a gente está falando aqui no ABC, né? A condição social é diferente, porque nós vivemos numa bolha. Né? O Brasil não é isso daqui, a gente vive numa bolha. Então, a gente joga para 15, 16 anos. Mas quando a gente vai para Norte, Nordeste, a gente está falando de 8, 9, 10, 11 anos. Nossa. A primeira relação sexual. Né? E aí, claro,
tem a exploração infantil, tem todas essas coisas. Mas a importância da educação sexual é comprovado cientificamente que quanto mais cedo você fala com um jovem sobre infecções sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos, mais tarde ele inicia a vida sexual dele. Por quê? Porque ele tem a consciência do que um ato irresponsável, né, ou por falta de conhecimento, pode gerar na vida dele. Eu não sei se vocês chegaram, gosto de contar alguns casos para vocês, mas em maio do ano passado, uma menina de 17 anos, ela tomou 70 pílulas do dia seguinte. Caramba. Ela tomava uma por dia. E depois de 70 dias ela teve um AVC. E sabe qual foi a conversa do jovem, que era o namorado dela com ela? Ele não queria que ela tomasse o anticoncepcional, porque ia fazer mal. E dava uma pílula do dia seguinte para ela. Uma pílula do dia seguinte, ela equivale a uma cartela de anticoncepcional. E hoje a maioria dos jovens, eles querem ter a primeira relação sexual e eles usam uma fórmula que eles acham que dá certo. Vou fazer o seguinte, eu vou tomar a pílula do dia seguinte e vou usar a camisinha. Só que por que uma mulher vai tomar a pílula do dia seguinte se ela não tem a mínima necessidade para isso? Então a mulher ela acha que é bala isso. Então é muito importante a gente desmistificar e falar, né, das consequências disso. E a gente, né, não sei você, Inácio, já iniciou a conversa com seu filho sobre sexualidade, cara? Iniciar sim. É. Porque é um momento que... Meu filho tem 10 anos. É que a nossa época de 10 anos é muito diferente Sim. da de 10 anos de hoje, né? Eles têm esse trequinho aqui que por mais que a gente vigie, eles têm muito mais informação, né? Informação às vezes por errada. exemplo, meu pai nunca chegou para mim para falar como é que era as coisas. Eu aprendi com amigos, eu aprendi na rua, eu aprendi com revista, com vídeos, com essas coisas, né? Hoje em dia, a figura do pai, eu acho que para o menino mais, né? Falar como é que é o dia a dia, né, Inácio? Eu acho importante, embora para o meu filho mais velho, que tem 19 anos hoje, eu não tenha feito isso. Mas eu me culpo, sabe? Eu acho que eu deveria ter chamado ele e conversado, né? Por isso que eu estou perguntando para você, porque acho que é a hora, né? 11 anos, né? Eu posso... O meu filho tem 12 anos, né? Ele vai completar 13 anos agora. Eu tive essa conversa com ele no início do ano. Eu acredito que a partir dos 12 anos é o momento ideal, né? Porque ele ainda é inocente, né? Mas ele escuta na escola, né? Sim. Escuta os amigos. E quando você não fala... os amigos vão falar ou o mundo vai falar. E vai falar talvez do jeito errado, né? Eu sentei com ele, eu expliquei, né? Claro, eu tenho uma prótese peniana, eu tenho uma prótese de vagina e sentei com ele e expliquei, olha, isso é um pênis. Falei os outros nomes e apelidos, né? Que eu não vou falar aqui por causa do nosso horário. Falei porque os amigos dele vão escutar e falei da vagina também. E expliquei para ele. Eu falei, cara, eu sou o seu pai e eu falo disso todo dia. Você me escuta falando isso para os jovens. Então eu vou te ensinar antes que o mundo te ensine. E quando eu comecei, Bernardo, isso é um ponto importantíssimo, você tem um filho de 19 anos, mas eu fui criado em igreja. E eu sei esse tabu que existe. Então eu tinha muito medo de estar na igreja e engravidar uma menina, por estar na igreja, pelo fato da religião. Sim. E foi aí que eu comecei a estudar o que era camisinha, o que era anticoncepcional, o que era o ciclo menstrual de uma mulher. Hoje, minha esposa ela vai no ginecologista e ela fala assim... quando foi a sua última menstruação? Ela fala, não sei, meu marido que sabe. Porque eu controlo o ciclo menstrual, eu sei o que é, eu tenho um aplicativo que mostra. Então eu sempre controlei, porque eu tinha medo de transar no período fértil e engravidar a mulher, né? E eu tenho amigos, Bernardo, um que mora nos Estados Unidos inclusive, há uns 10 anos atrás, ele chegou para mim e falou assim, cara, minha esposa não engravida. Eu acho que eu tenho algum problema com ela. Eu falei, tá, mas peraí, quando que você tá tendo relação sexual com ela? Falei, cara, não, você precisa ter relação sexual e ejacular dentro quando ela estiver no período fértil. Ele, o que é isso? Ele estudou comigo. Eu expliquei para ele. Passou 3 meses, a mulher dele estava grávida. Ou seja, as pessoas têm... Matemática, Inácio. Matemática. Tá vendo só? É que ele fala que eu sou matemático, que eu faço todas as coisinhas. Tudo... Mas, Inácio, tem um ponto importante, que tem amigos meus que só tem menina. E o cara fala, eu quero ter um menino. Como é que faz? O espermatozoide masculino ele é mais rápido que o feminino. Então o feminino ele vive mais do que o masculino. Ah, é? Sim, então a probabilidade, não quer dizer que isso vá acontecer, tá? Mas comigo foi assim e deu certo. A minha esposa, no dia fértil dela, mais fértil, nós tivemos relação sexual naquele dia. O espermatozoide masculino ele é mais rápido. Então ele chega primeiro para fecundar o óvulo. O da mulher, ele demora mais para chegar. E o espermatozoide, ele vive na mulher de 24 a 72 horas. Então quando a gente vai calcular o ciclo menstrual de uma mulher...
que normalmente é de 28 a 32 dias, tá? Isso pode variar. Vamos falar aqui de 30 dias, só para a conta ficar rápida, tá? A gente vai dividir por 2, vai ser o 15º dia dela, é o período fértil, né? Mulheres, não façam isso, tá? Existe hoje, a tabelinha é importante, mas o anticoncepcional é a melhor coisa, mas para planejamento, se a mulher ela vê que o ciclo dela é contínuo durante 3 meses seguidos, ela consegue ter uma precisão sobre o dia mais fértil dela. Então 30 dividido por 2 dá 15. Como a mulher tem alteração hormonal, pode ficar nervosa, você falou com ela torto, ela vai ter um fator emocional, tudo isso pode alterar o ciclo menstrual. Então o que a gente faz? A gente calcula 3 dias a menos e 3 dias a mais. Então do 12º dia ao 18º dia é o período mais fértil da mulher. E aí a pessoa vai ter relação sexual ali. Então se ele quer ter uma mulher, é melhor ter a relação sexual entre o 12º e o 13º dia. Olha só. Porque o espermatozoide feminino tem mais chance de, quando o óvulo descer, fecundar. Então, às vezes as pessoas não sabem. Isso é uma informação importante, porque a pessoa fica fazendo filho, só sai mulher, e nunca sai homem. Então... Ô, Cássio! A gente tem um amigo que tem 4 meninas e um menino. Né? Pois é, ó, tá vendo só? Pois é. Só dia 12. Ele só fazia dia 12, Inácio. Ô, doutor, quando você fala assim, acima dos 12 anos, que é bacana bater um papo na questão da sexualidade, mas se com 10 anos, 11 anos, o filho ou a filha trouxer um assunto, eu acho que teria que bater um papo. Aí você deve, né? É. Eu costumo... Não existe uma regra, né, Inácio? Muito importante a gente falar que muitas meninas às vezes vêm me perguntar: e quando é a melhor idade para ter relação sexual? Não está relacionado à idade, sim à maturidade, que é totalmente diferente. Sim. E normalmente, eu tenho 45 anos, acredito que a época de vocês era assim, a mulher ela é muito mais madura que o homem, né? Então, enquanto você tá no seu primeiro colegial querendo jogar bola, a menina do primeiro colegial ela já tá olhando o menino do terceiro colegial. Então, a mulher ela se relaciona com homens mais velhos e assim vice-versa. Então, as meninas, às vezes de 10, 11 anos, elas estão mais preparadas para escutar isso do que às vezes o menino. Porque ele quer jogar bola, ele quer brincar, ele não quer saber disso. Mas eu acho que surgiu o assunto, o principal é sentar e conversar e não ter medo. Então, um dos pontos que vocês falaram aqui também é a falta de preparo dos pais em falar isso. Então. E aí eu faço a pergunta para vocês, mas para vocês quiserem falar, mas, por exemplo, eu tive a minha primeira relação sexual com 17 anos. Mas eu não conversei com os meus pais, mas eu sabia o que fazer. Então hoje a maioria, às vezes, vai ter relação sexual, e acontece muito isso, onde o lar é muito machista. Às vezes o pai fala assim: não, pera aí, eu vou contratar uma garota de programa, que ela vai te dar um chá e acabou. Põe o moleque lá com 16, 17 anos, contrata uma garota de programa, a mulher vai lá, faz o que tem que fazer e tchau, né? Então... não é que acontece isso com todos, mas o mundo é um pouco machista, isso é algo que acontecia na nossa idade, né? Então sempre que o tema surgir, tem que sentar. Se você não tiver capacitado para isso, existem profissionais, né? Mas os professores também não estão preparados para isso. E um ponto não é só a gravidez não planejada. Eu acho que as infecções sexualmente transmissíveis, só para vocês terem uma noção, hoje no mundo, por dia, ocorrem mais de 1 milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Nós estamos falando de sífilis, de gonorreia, de HPV, de herpes genital e clamídia. E você vê, e são doenças, né, doutor, que a gente não escuta mais falar. Escutava na nossa época. E hoje em dia, gonorreia, essas coisas não se escuta mais falar, né, Inácio? Parece que sumiu, né? Assim, não, parece, né? Então. Parece, porque é o que eu falo, a gente faz parte de um mundo onde... AIDS mesmo, né, doutor? Parece que a gente não ouve mais falar, né, Inácio? E eu tô falando e eu falei das 5 e não falei do HIV, porque nós vamos falar também. Mas essas 5 são as curáveis, né? E como vocês falaram assim, poxa, Rodrigo, mas não se fala mais. Não existe um estudo de qual é a população sexualmente ativa no Brasil. Não existe esse estudo, tá? Eu acredito que deva ser entre 50 e 60 milhões de habitantes do Brasil que tem uma vida sexual. Mas estima-se que no Brasil ocorrem por ano de 5 a 9 milhões de infecções. Tá? E aí se a gente dividir a 5 milhões por dia, pegar o menor 10%. número, dá 15 mil casos por dia. Não é? E aí eu quero que vocês façam esse exercício. Uma menina de 17 anos com o vírus HPV, que são as verrugas genitais. Se vocês tiverem dúvida, a gente esclarece um pouco mais. Essa menina que ela mora numa cidade com 15 mil habitantes, qual a chance dela ir no posto de saúde da cidade dela? É pequeno. Por que vocês acham que ela não vai? Vergonha.
Porque alguém da família, da vizinha, da tia conhece ela. Porque a cidade é pequena. E se ela for lá e virem que ela tem um HPV, vergonha. A cidade inteira vai ficar sabendo. Então, a gente tem casos que nós orientamos que pessoas que têm o vírus HIV, eles viajam, cidades do interior da Bahia, eles viajam de 70 a 80 quilômetros para ir buscar a PrEP, né, ou a PEP, que são medicações, que a gente pode falar disso depois, para tomar para se prevenir do HIV. Ele não quer pegar no posto da cidade dele, porque senão vão ficar sabendo. Então, a educação sexual, sexualidade é muito sensível. E as pessoas não estão prontas para falar disso. Né? E hoje, muitas meninas que pegam o vírus HPV, 54% da população sexualmente ativa de mulheres têm o vírus HPV ou tiveram contato com o vírus HPV, mas não desenvolvem o vírus. Né? E o HPV ele é o principal causador do câncer de colo de útero. Não são todas as mulheres que têm câncer de colo de útero que têm o HPV, mas todas as mulheres que têm câncer de colo de útero tiveram HPV. Então é importantíssimo fazer a prevenção e a cauterização. E por que eu falei dessa menina? Porque normalmente chama-se o HPV de crista de galo, enfim, né, que vai surgindo aquelas verrugas como se fosse uma couve-flor, ela vai crescendo ali. Eu não vou falar aqui por segurança, mas tem meninas que pesquisam no Mercado Livre, existe uma medicação que é usada por dermatologistas, que é um ácido. E, normalmente, quando você vai ao médico, eles usam essa medicação, né? Ou pomada ácida, mas normalmente por cauterização ali, e tiram essas verrugas, fazem o tratamento. Meninas com vergonha, porque não tem dinheiro, vão no Mercado Livre, compram esse ácido e vão queimar as verrugas em casa. E acaba deformando a vagina. Então, eu estou falando isso porque eu já atendi mulheres assim. Né? Então, a importância de uma prevenção. E ontem saiu um dado que... Para vocês terem uma noção, no Nordeste tem uma cidade lá, eu só não sei, não vou lembrar agora, que é o segundo maior índice de câncer de pênis no Brasil. Sabe por quê? Porque o homem não faz a higiene do pênis. Você imagina o cara ele trabalhar, Inácio Bernardo, lá no sertão, 40 graus, 50 graus. O cara não tem higiene, às vezes não tem estrutura, não tem saneamento básico, mas ele chega em casa, ele vai ter a relação sexual dele lá e não toma banho, não lava o pênis. Dá câncer de pênis, o cara tem que amputar o pênis. Né? Então a importância da gente falar disso, da prevenção... Não, muito importante, Caramba, porque as pessoas acham que... Né, que pode ser que aconteça e sempre que acontece com o outro, né? Nunca ele acha que acontece com ele, né? E você sabe um ponto importante? Por que a comunidade dos judeus, principalmente em Israel, não tem o vírus HPV? Porque o homem faz a circuncisão do pênis. Eles fazem a postectomia. E aí o que acontece, né? A glande fica exposta, então a chance, né? Porque o vírus fica ali dentro da glande com a mucosa do pênis, né? O cara não lava, acumula sujeira ali. E quando você faz a postectomia, né? A retirada, e você tem o prepúcio retirado, isso diminui também não só HPV, mas outras infecções sexualmente transmissíveis. Eu fiz essa cirurgia e os meus 2 filhos fizeram essa cirurgia também, de retirada de... É excelente. Eu fiz com 29 anos também. Muito bom. Eu fiz de velho já estava casado quando eu fiz. Eu fiz com 2 aninhos, 3 aninhos. Então, o Matheus, meu filho mais velho, fez também, com 2, 3 aninhos. E qual que é a idade mínima para levar a menina no ginecologista? A partir do momento, hoje as meninas, a fase da puberdade, né, cada vez mais cedo, né? Acredito que uma mulher, e aí a gente está falando aqui, né, quem tem condição vai levar todo ano no pediatra, o pediatra ele vai saber o momento certo ali de levar a criança para o ebiatra, enfim. Né? Mas eu acredito que quando normalmente surgem os pelos, né, e às vezes a menina começa a ter vergonha dessas coisas, já é o momento de levar. Mas se a mulher não tem esse acompanhamento, não tem um plano médico, é bacana ali com 10 anos já levar um ginecologista, primeiro para ter uma conversa, né? Doutor, eu não queria entrar nesse tema, mas pediram para eu entrar. Vamos embora. A religião, ela às vezes atrapalha a questão dos cuidados? Eu vou te contar um caso aqui de um homossexual que ele me procurou pela internet e ele falou assim: doutor, eu fiz sexo oral num homem e eu acho que eu peguei HIV e tal. E ele não teve contato com o sêmen do homem, mas ele ficou, né, matutando isso com esse medo, né? Expliquei, não tem risco, isso e aquilo, faz o teste daqui 30 dias, enfim. Mas essa conversa não foi uma semana, que as pessoas vêm na minha rede social perguntar, né? Aí passou 1 mês e meio, mais ou menos, e quer saber, doutor? Eu não peguei mesmo. Sabe por quê?
Ele era pastor, casado e tinha filhos. Estamos falando de religião aqui, né? Então, um homossexual fez sexo oral num homem que era pastor, né? E aqui não tem demérito nenhum, mas eu estou te falando isso por causa do tema. Hoje a pornografia, Inácio Bernardo, ela é mais viciante do que a cocaína. É mais fácil uma pessoa se livrar do vício da cocaína do que da pornografia. E aí, quando nós éramos pequenos, nós entrávamos nas locadoras, que eram as fitas cassetes, né? Vocês lembram disso? Sim. E a gente, criança, corria pelos corredores e a gente entrava no corredor lá da mulher pelada, né? E aí eu olhava aquilo e minha mãe, não, isso não é pra tua idade. Quando for da tua idade, você vai saber. Hoje não. Hoje você abre um celular, você tem isso nas suas mãos, né? E você falando disso, a igreja... É por isso que eu falo que a informação liberta, o conhecimento liberta. Porque você tendo conhecimento, seja se você vai ter relação sexual depois do casamento ou antes do casamento, isso é uma decisão sua. O grande problema é que, eu sou cristão também, tá? O grande problema é que, às vezes, o adolescente lá, em igrejas mais rígidas, ele quer casar para que ele tenha relação sexual, e hoje tem muito casal dentro da igreja que é casado e peca por não transar. Mas que negócio louco, né? Casa pra transar e tem um monte de gente casada que não transa. E aí, isso vai de uma relação de conversa e afinidade. Eu já fiz curso de relacionamento, de casal. A coisa melhor que você tem é combinar com a sua esposa. E a minha esposa vai na academia e fala, não, o marido dela é educador sexual, é fácil falar disso. Não, não é fácil, é questão de combinar. Você quer namorar com a sua esposa, você tem os seus filhos, olha, o nosso dia vai ser X e X dias. Se programa, 2 dias para curtir a sua mulher, para sair, para fazer alguma coisa. O que não dá é para ser 2 pessoas casadas, não tem relação sexual, a mulher vai reclamar porque não tem orgasmo, o homem tem ejaculação precoce, tem medo de procurar alguém e não fala. Mas respondendo a sua pergunta, sim. A religião, ela interfere na sexualidade. Seja a católica, porque não pode usar a camisinha, ou seja, outras religiões que querem ter... Não, só tem relação sexual para procriar. Não, Deus fez o pênis e a vagina para você também ter prazer, né? Só que não é você ter prazer com qualquer pessoa. Por isso que vem a fidelidade. O que eu falo da educação sexual, da importância, é principalmente da gente conscientizar. E eu tô falando isso para vocês. Eu tenho amigos meus solteiros hoje. Cara, vamos falar de Tinder? O cara sai com 3 mulheres por semana diferente. Hoje é a mulher que chega no cara. Não é mais o cara que chega na mulher. Na nossa época a gente tinha que conquistar a mulher, tinha que ir lá. Hoje não, tá ao contrário. A mulher vem para cima do homem, né? Então, qual a importância da gente ensinar os nossos jovens hoje a se relacionar e não frustrar as outras pessoas e não trair as outras pessoas? Eu já peguei vários casos de pessoas que se relacionaram, tinham uma relação de confiança, a pessoa pulou a cerca, foi lá e transmitiu HIV pro parceiro. Então é complicado isso, mas a religião sim, ela influencia nesse fato com certeza. Aliás, você falou da internet, né? A gente separou aqui, eu separei aqui 5 dúvidas que as pessoas fizeram para você, muito legais, Inácio. Assim, tem coisas de vários assuntos diferentes. Coloca aí, Mal, a primeira, ó. Olha aí, ó, eu fiquei nesse esfrega com meu namorado de jeans e agora acho que eu estou grávida, né? De jeans. Isso aconteceu no sábado, minha barriga inchou, ficou com vontade de ir no banheiro toda hora. Cada coisa, né? Obrigado por vocês compartilharem isso. Eu sempre posto nas minhas redes sociais, e é bacana as pessoas saberem isso. Primeiro, tirar o nome para dar privacidade para as pessoas, sim, mas o que eu posto é de 1 ano e meio atrás. Eu nunca vou conversar com uma pessoa, ela tirar a dúvida de mim, eu vou expor aquela conversa, sim, mesmo tirando o nome dela ali, porque acho que a sensação da pessoa fala, caramba, eu fui tirar uma dúvida num canal e ele já expôs. Então todas as minhas postagens são de 1 ano e meio atrás. Mas legal, eu gosto de postar primeiro, por quê? Para mostrar que passa dia, passa mês e passa ano e as dúvidas são as mesmas, tá? Sim. Eu dei palestra numa escola no Rio Grande do Sul, no interior, acho que foi Horizontina, terra da Gisele Bündchen. Dei uma palestra lá. Uma menina, ela veio falar pra mim, quando ela era pequena, a mãe dela falou que a criança nascia de um pé de couve. Ela todo dia acordava e ia lá, ficava olhando o pé de couve pra ver se a criança saía de lá. Isso daqui é totalmente falado. Não, Rodrigo, cara, qualquer pessoa sabe que não. Mas olha lá, 17% de sim. Acha que sim. É? Então assim, não engravida. A mulher, pra engravidar, ela tem que ter relação sexual pênis, vagina, sem camisinha, a mulher estar no período fértil, o homem ejacular dentro da mulher. Ela tem uma probabilidade de engravidar. Não quer dizer que vai engravidar, né? Porém,
a maioria das pessoas que engravidam, a gravidez não planejada é justamente pelo que o Inácio falou no início. Isso não vai acontecer comigo. É só um pouquinho. Deixa eu colocar só um pouquinho que não vai dar nada, né? Então, não engravida, né? Mas as pessoas têm esse mito. E aí fica a pergunta assim, poxa, ela não poderia tirar essa dúvida dentro da casa dela? Ela não poderia estar conversando com alguém de confiança dela? Mas eu acho super interessante a gente poder falar isso na internet, divulgar isso. Eu atendi, Inácio, rapidamente, só para você passar as outras perguntas, um jogador do Fluminense que foi jogar na Arábia Saudita e ele pegou gonorreia lá. Não falava o idioma e não podia sair da concentração para saber qual medicamento ele tomava. Então, não importa a classe social, né? A gente precisa falar disso com certeza e levar esse tipo de informação. E às vezes a pessoa não tem essa confiança para falar com alguém próximo e a confiança é você. Exatamente. Né? Estava pesquisando algumas dicas e achei que o seu canal. Estou desesperada. Minha menstruação atrasou, fiz exames, já deu positivo. Com chá de cravo, se ela tomar um chá de cravo, ajuda a abortar. Meu Deus. Que coisa, né? Eu tenho um vídeo no YouTube que o tema dele é chá de canela é abortivo. Tem mais de 1 milhão de views organicamente, né? O que acontece? Quando a mulher ela engravida, existem alguns tipos de chá que o obstetra dela vai falar para ela não tomar nos primeiros meses, tá? Isso pode acontecer se ela tiver uma probabilidade dela abortar. E como eu te falei aqui, eu tenho um vídeo que ele mostra, né? Quando há a fecundação do óvulo com o esperma. Surge uma luz ali. Depois eu mostro para vocês no meu celular. Surge uma luz. A partir daquilo ali, já existe uma vida. Então as pessoas discutem se é a favor ou contra o aborto. Porque a gente não discute uma política pública séria, um programa de educação sexual que a gente dê a informação para a pessoa. Vamos falar do exemplo simples aqui, cinto de segurança. Nós somos da geração que a gente passou pela educação do cinto de segurança. A gente não usava. E por que a gente usou? Por uma campanha de conscientização que hoje é válida e previne muitas mortes, né? Com certeza. Então, falando sobre isso aqui, a gente tem uma situação ainda do machismo, que acontece o quê? Você engravidou, o problema é teu. Você engravidou porque você tomou um anticoncepcional. O problema é seu, se cuida, né? E tem casos também... eu peguei um caso de um rapaz de 32 anos que era casado, engravidou, pulou a cerca, engravidou uma menina de 22 anos e começou a fazer pressão nela para que ela abortasse, porque a mulher ia ficar sabendo que história é essa, né? E aí a menina vai, procura remédios que não existe, né? Compra no Mercado Livre, toma golpe de remédios que não existe, porque ela vai falar o quê? Vai reclamar para quê? É proibido, né? E aí quer fazer aborto. Então, cada um é dono do seu corpo, cada um tem as suas responsabilidades, né? Mas fazer um aborto não é algo simples, não. Existem estudos de mulheres que fizeram aborto que 25% delas entram em depressão e têm pensamentos de suicídio. Então, não é simplesmente fazer o aborto por fazer. E eu costumo conscientizar essas mulheres, falar para elas conversarem com os parceiros, né? Porque não foi só culpa dela. Seja lá o que aconteceu, ali é uma vida, né? E o nosso projeto só conseguiu salvar mais de 200 bebês. Então, como que você sabe disso, Rodrigo? Porque passa um tempo, elas vêm falar no meu canal. Lembra aquele dia que eu queria abortar? Tá aqui a foto do meu filho, eu queria te agradecer por isso. Então fala, quem salva uma vida salva o mundo, né? É verdade. Então, poxa vida, já que aconteceu, assuma as responsabilidades e se previna, né? É isso aí. Pelo amor de Deus, me tira uma dúvida, meu namorado jogou dentro no domingo. Jogou dentro, né? Eu tomei a pílula umas 12h40 na segunda-feira e só... Na segunda-feira à noite ele jogou de novo, confiando na pílula. Corro risco? Pílula do dia seguinte, é o que eu falei para vocês no início, né? Ela é uma bomba hormonal. Em primeiro lugar, toda mulher que toma anticoncepcional, seja injetável, seja via oral, ela nunca deve misturar 2 métodos. Então, se ela está tomando um anticoncepcional, ela já está prevenida. Para quem vai tomar a pílula do dia seguinte, que é como se fosse uma cartela de um anticoncepcional inteiro, né? Então, primeiro ponto da mulher. Ela vai escolher um horário para ela tomar esse anticoncepcional. Então vamos dar um exemplo aqui que seja todo dia meio-dia, correto? Se ela atrasar mais de 6 horas, ou seja, passou das 18 horas, ela vai tomar quando ela lembrou, ok? E no dia seguinte ela toma de novo meio-dia. Então, passou de 6 horas, ela vai ter que usar camisinha durante uma semana. Então ela volta a tomar meio-dia e esquece. Se ela tomar dentro das 18 horas, dentro das 6 horas, desculpa, entre 12 e 17 horas, 12 e 15 horas, ela está protegida, tá?
Uma outra coisa importante, sempre na primeira cartela ela vai usar preservativo. E não pode tomar, Inácio Bernardo, a pílula que a amiga toma. Ah, eu vou tomar que a minha amiga toma. Ela já foi no ginecologista, eu vou tomar aquela. Então isso não pode se fazer, né? Então um fato importante aqui. A pílula do dia seguinte, ela não previne relações futuras, tá? Então ela deve ser tomada em até 72 horas para que ela evite uma gravidez. E mesmo assim ela pode falhar. Tomando dentro das 24 horas, a eficácia é acima de 90%. Até as 48 horas cai entre 50% e 60%. E de 54 horas a 56 horas a 72 horas, aí ela diminui para baixo de 30%. E o mais agravante de tudo isso, né? É a pessoa querer resolver sozinha a situação, né? Mas aí é por aquilo que a gente estava falando, né? Ou é por muito medo de falar assim, poxa, eu vou ter que expor a minha situação e ainda tem esses métodos que a gente não gosta de falar muito, mas ainda tem essas clínicas clandestinas, né, doutor? Infelizmente. Existem muitas clínicas clandestinas e eu vou falar aqui, existem clínicas clandestinas em São Paulo que você paga mais de 10 mil reais e o médico vai lá e ele vai tirar o bebê tranquilamente. É só pagar, infelizmente, né? Oi, doutor, boa noite. Na noite passada eu transei com um rapaz, só foi sexo oral e ele ejaculou na minha boca e eu engoli. Há algum risco de HPV? De HIV. De HIV, né? Isso. É um ponto importante, né? O HIV ele é transmitido pelo sangue, esperma, secreção vaginal e o leite materno, né? Hoje, graças a Deus, existem medicações excelentes, né? Às vezes tem pessoas que reclamam do SUS, mas nós temos um dos melhores programas de tratamento do mundo e referência do mundo em relação quando a gente fala de HIV, né? Então, a pessoa para transmitir o HIV, ela tem que ter alta carga viral, não estar em tratamento, tá bom? E aí corre-se o risco. O menor risco é da transmissão via oral, mas se a pessoa tiver, vai haver um risco. Qual que é a via de transmissão com maior risco? É o sexo anal, tá? Depois o vaginal e por último o oral, tá bom? Então, existe esse caso, tá? Há risco sim, mas a pessoa tem que ter essas condições. E a última aqui, tenho 15 anos de idade, ó. Fiz relação sem proteção, não desceu. Aí, quando desceu, veio tom marrom, tô grávida. Não quero beber, ela chá de cravo de novo, né? E da Índia para abortar, né? Ou se ela toma a pílula do dia seguinte. É o que eu falo. A prevenção ela é muito mais barato. É só a gente dar informação, né? Por que a gente vai remediar depois? Ou por que essa menina vai estar desesperada? E às vezes acontece que a menina mora numa cidade interior, a farmácia não funciona, só vai abrir na segunda-feira. É muito risco, sendo que a gente pode se prevenir, né? Um ponto muito importante, e aí é o que está da pessoa ter a relação sexual sem camisinha. Hoje os estudos mostram que o jovem não está usando a camisinha. Ele não usa, seja porque, e outra dúvida também, a camisinha de posto de saúde não presta. De onde ele tirou essa informação? Se é a mesma fábrica que fabrica lá na Índia, lá na China, onde for, é a mesma empresa que fabrica para a Jontex, para a Ola, para qualquer outro tipo de empresa. E aí, qual que é o formato? Texturizada, mais fina, inclusive o SUS agora está distribuindo camisinhas texturizadas, saborizadas e com menor espessura, né? Mas a camisinha de posto de saúde ela é excelente também. Então, por que não usar? Né? Por que não fazer a relação sexual com a camisinha e usar uma gratuita? A gente está pagando, a gente paga o imposto. Sim. Só um ponto importante que o Inácio me lembrou aqui falando de religião. Eu conversei com uma menina, Inácio, ela tinha 14 anos e ela só tinha relação sexual via anal desde os 12 anos de idade. Eu falo, caramba, como pode uma menina só ter sexo anal dos 12 aos 14 anos? E conversando, é porque meu pai é pastor e eu tenho que casar virgem. Sexo anal, cara, o ânus não foi feito para isso. Fisiologicamente, o ânus é um órgão excretor, ele elimina fezes. Ele não foi feito para aquilo, ele não tem lubrificação suficiente, ele não tem elasticidade suficiente para isso. O homem que faz um sexo anal numa mulher, ele está prejudicando. Se ele ama a mulher dele, ele não faria, porque ele está prejudicando a mulher dele. Né? Tem mulheres que gostam, tem mulheres que sentem prazer. Tá tudo bem, eu estou falando de fisiologicamente, sim, que não é um órgão reprodutor. Né? Então, a pessoa ela, às vezes quer fazer o sexo anal e faz também sem camisinha. E aí, por mais que você limpe lá, é fezes.
E aí entra coliformes fecais no pênis do homem, causa infecção, haja medicamento, se ele toma medicação errado, tem problema também. Então é muito importante usar a camisinha. Tem que ter muito esclarecimento e a todo momento você tem que estar pensando, né? Porque quando o tal do tesão, quando tira a racionalidade, né, e você vai para o que se jogar aí no mundão, que nem diz os outros, falta essa conversa. E por mais que em 2026 a gente acha que está com muita informação, eu percebo que diminuiu muito essas conversas. Né? Se nós pegarmos há praticamente 12 anos atrás, nós falamos que o Brasil tinha praticamente quase 800 mil meninas grávidas de 10 a 19 anos. É muita gente, né? Nós diminuímos isso para cerca de 380 mil. Diminuímos pela metade. Mas você pegar 380 mil e você pensar 1.000 meninas sendo mães, é muitas meninas. Só que no ABC, eu postei agora no meu Instagram, nos últimos de 2022 a 24, não vou falar a data para não errar, mas teve um estudo agora no ABC que acho que em 2 em 3 anos, 3 mil meninas aqui na região do ABC engravidaram e se tornaram mães. Então, é algo latente, né? É algo que é importante a gente estar falando. É isso aí. Nós vamos fazer os nossos patrocinadores? Vamos lá, rapidinho, então, enquanto o doutor dá uma... Toma uma aguinha. Um pouquinho a aguinha. Vamos falar aqui do Residencial Pitangueiras, da Escala Construtora Incorporadora. Inácio, 153 metros quadrados com 3 vagas, hein? Ó. Cara, sabe o que eu mais gosto do Pitangueiras? O lazer completo, Bernardo. É isso aí. É lazer de clube, é um lugar que, olha, se você entrar lá, você não quer mais sair pra nada, hein? No coração do bairro Jardim aí, 3 dormitórios, também 3 suítes. Sensacional. Edifício Pitangueiras. Shopping ABC, o shopping do seu coração, o shopping que você quer 50 a mais aí, Bernardão. Fala, vamos lá no Mapping. Vamos no Mapping. O senhor é daqui da região, né? Sim, vamos lá da Padaria Bela Vitória. Então, você já falou, vamos lá no Mapping, não já? Já veio no Mapping. Então, tudo da gastronomia, tudo aí, ó, da leitura, livraria de leitura aqui, tem moda, tem cursos, tem workshop, tem network. Esse shopping é o shopping das celebridades, hein? É, o shopping mais completo do Grande ABC, que tem até um podcast dentro. Poxa Inácio. vida, isso eu nunca tinha visto, hein, Bernardo? Obrigado, Shopping ABC. Olha como vai ficar nossa fachada, Inácio, nossa casa. Ó. Tá bonito, hein? Vai ficar bonito, né? Eu não vejo a hora aí dessa fachadona. Olha, vai ficar Logo tá pronta. Zoiué! Se você tem aí uma empresa, tem muitos colaboradores e fala assim, preciso dar uma repaginada nos meus uniformes, Zoiué, eles têm o melhor modelo e os melhores projetos para que você fique bem uniformizado. Olha o meu uniforme como tá bacaninha aqui, o Maurício tá. E tem camisetas das 7 cidades, tem moletons das 7 cidades, camisetas a partir de R$ 58,90. Não deixa de conferir, o QR Code tá aí. E tem uma vibe ecológica, Bernardo. É isso aí, Inácio. As camisetas da Zoe são feitas com 50% de poliéster reciclado de garrafa PET. São necessárias 11 garrafas de 2 litros para fabricar 1 quilo de malha, ou seja, Inácio, cada camiseta dessa leva em torno de 4 garrafas PET. Muito bem. E sabendo que o Dr. Camisinha estaria aqui, o que a Zoe fez? Uma camisinha. Vou dar uma camisinha pro senhor. Obrigado. Pra se proteger do sol, pô. Obrigado. Bacana. Abre aí para ver se até para ver se serve, porque senão tem que trocar para uma. A Zoe tava falando assim, será que o doutor usa camisinha? Eu falei, pô, ele fala pra todo mundo usar, ele deve usar. Tem que usar, né? Santo Vamos de dar uma casa. menor, porque é camisinha, né? Pequena, né? Aí, obrigado. Acho que serve, né? Serve. Eu amo o Grande ABC aí, ó. Obrigado. Muito bem, doutor. Tem 4 garrafas PET aí nessa camiseta, Inácio. Né? Coca zero, né? E onde tem garrafa também? É na cervejaria Órbita. Muito bem. São 8 tipos de cerveja diferentes, Inácio. Cada uma é o nome de um planeta do sistema solar, ó. Essa aqui é a Marte, que é a que você mais gosta, né? Gosto muito da Marte, viu? Então essa daqui é a Marte e a APA, que é aquela mais, né? Meio a meio, não é nem tão fraquinha, nem tão que nem uma IPA, né? É a cerveja certa aí, viu? Mas a cereja do bolo, indiscutivelmente, Inácio. É a Talk Beer, a cerveja do ABC Talk Podcast, feito pra nós uma Red Ale de alta qualidade. Tomamos todos os planetas, viu, Rodrigo? Só falta aqui. um.
Falta um. O que tá vindo em direção à Terra, que é o... É o Atlas. O Atlas. O 3i Atlas. O 3i Atlas. Ele tá atrás do Sol agora. Eu espero que ele não chegue aqui, viu? Acho que ele vai passar direto, né? O senhor acredita em extraterrestres, essas coisas, doutor? Não, eu também nunca vi um ET. Eu vi um primo do Maurício, mas... Né, Maurício? Né? Não era tão ET assim. Você toma cerveja ou não? Eu degusto. Então deguste a nossa tal, que leva de presente. Obrigado, também. obrigado. Espero que você Tomar goste. junto com a minha esposa. Obrigado. Legal. Valeu. Os apoiadores aqui desse espaço, Inácio Elisete Fernandes Design Interiores, que reproduziu o nosso estúdio original aqui no Shopping ABC. Muito bem, cara. Olha só que grife, né? Elisete Fernandes, todo mundo sempre fala... Não acredito que ela fez isso sozinha. E a mulher é artista, hein? Esse é o projeto IP da Elisete, que usa os móveis da RS Design. Dá uma geral aí, Maurício. Olha só que móveis, que qualidade. E um abraço para nossa amiga deputada estadual, a Ana Carolina Serra, que o escritório dela é todo repaginado pela RS Design. Viu? É isso aí. E depois, quando acabar o nosso temporada aqui, Inácio, vamos fechar aonde? Baldéri. A Baldéri começa fazendo o nosso coquetel de lançamento, né? Há 7 meses atrás, e agora a gente vai para Baldéri para fechar o ciclo com massa, pasta e arte. É isso aí, gente. Obrigado, Baldéri. E para terminar, Bananeira Garden, que cedeu aqui os IPs amarelos que dão nome para esse espaço, estão tanto atrás do nosso convidado quanto atrás de você, Inácio. Você fica até mais bonito com o IP amarelo. O IP é um negócio de renascimento, de alegria, de criatividade da natureza. Com esse topete, Léo Strong, mais o IP amarelo. Olha a fotografia. Dá uma olhada. Tem que até abaixar, porque arranca o topete. Ou sem com o topete, sem topete, sem topete. Mas obrigado, Bananeira Garden e Jardins Verticais. Você que precisa fazer um jardim vertical aí. Muito bem. Doutor Camisinha. Ô, doutor, o que é? O senhor trouxe o pipi aí? De quem? Essa daqui é a camisinha que eu te falei. É uma camisinha. É que eu pensei que por causa da cor mais pardinho assim, eu achei que era um pipi. É, pra proteger a cabeça. E o senhor coloca isso? Eu falo que antes do prazer, usa a cabeça. Previne-se, né? Entendi. Então, é uma dualidade aí na frase, né? Primeiro porque com conhecimento a gente tem informação. A gente né? pode ver o senhor? Se vocês quiserem colocar, fica à vontade. É um chapéu. Você Deixa pode eu dar uma colocar olhada. assim, ó. Fica à vontade, ó. Tem Tem um olhinho, tem um Deixa olhinho. eu dar uma olhada. Tem um olhinho. Olha aí, ó. Olha lá, ó. Olha aí que bonitinho, Inácio. Pronto aí. Olá, pessoal. Meu nome é Pipi. Pronto. Deixa eu ver, Inácio. Deixa eu ver se serve em mim aqui. Deixa eu ver. Sério, Aqui, ó. sério. Olha lá. Dá um close aí, Inácio. Cara, Olha. Você é o pipi, Inácio. Eu já sou uma rola. Uma rola. Você Rola é um legal. pipizinho. Cara, mas a sua rola tá com um zoinho esquisito, cara. Né, ó. Eu achei que no seu caso tá com ferrugem. Né? Tá com ferrugem. Ai, Tá meio pintadinho. Legal. Sabe que eu acho que é uma das maiores dúvidas do menino, o doutor? É como pôr a camisinha. Né? Porque eu acho que se ele se enrola um pouquinho, ele tem medo que nesse momento ele perde a ereção, né? No momento que ele está pegando lá, e a dúvida que eu tinha e que eu, às vezes, também deixo de usar por causa disso. A camisinha é muito importante, primeiro, saber como você vai armazenar ela, né? Então, às vezes, o adolescente, para ele mostrar para os amigos dele, ele deixa a camisinha dele 3 anos na carteira. Nunca usou. Só para abrir a carteira lá no bar e mostrar que ele tá com uma camisinha ali. Mas ele não usa. Então, isso também danifica a camisinha, né? Por temperatura, todas essas coisas. Então, sempre deixar em locais arejados, né? Ou senão o cara deixa lá dentro do carro, ali no porta-luva, não usa muito, nunca deixa o carro debaixo do sol, isso também pode danificar, né? Então, sempre é importante olhar a data da validade da camisinha, né? Do preservativo. A maioria deles tem duração de 5 anos, né? Segundo ponto, quando vai se abrir, nunca abrir com os dentes, porque isso pode danificar a camisinha, nem com tesoura, nem objeto pérfuro cortante, né? E você com a ponta dos dedos. Eu costumo falar o seguinte, cara, o cara tem que treinar. Se ele não treina e na hora lá da hora H, o cara vai dar errado. O cara vai no posto, pega 5, 6 preservativos e treina em casa. A maneira certa de abrir. Então sempre abrir pela lateral, já tem os pontos. Se eu soubesse, eu tinha trazido aqui, ensinaria. A pessoa ela abre rapidamente ali a camisinha, ela vai tirar, vai olhar o lado certo de colocar a camisinha para não desenrolar ela do lado contrário. Muitos adolescentes falam isso para mim. Doutor, eu fiz do lado contrário, estava apagada a luz, eu não enxerguei, daí eu penetrei, depois vi que estava ao contrário, fui lá e inverti a camisinha. Então, tomar cuidado
para colocar o lado certo, apertar a ponta da camisinha, né, para não ficar o ar, dá a meia volta e desenrola até a base do pênis. E aí um ponto importantíssimo. Doutor, a camisinha ficou dentro da parceira. Eu tirei e não vi, eu não senti, todas essas coisas. Um telespectador aqui, um internauta, que falou isso pra gente. E faz pouco tempo, né, Inácio? Faz. Hoje à tarde ele Foi hoje à tarde? Tá bom. Não vamos divulgar o nome dele, não vamos falar nada. Mas o importante é desenrolar até a base do pênis e terminou a ejaculação, né? O homem... Tem homens que querem continuar porque, enfim, tomou o azulzinho, seja lá o que for. Eu também quero falar desse tema aqui rapidamente. E ele segura na base aqui com os 2 dedos e retira o pênis. Porque se ele perder a ereção, a camisinha não vai correr o risco de escorregar. Então são técnicas simples que a pessoa tem que ter o conhecimento e às vezes não tem porque não tem ninguém que explique. O duro é lembrar dessas técnicas todas lá na hora, né, Inácio? Por isso que tem que treinar, cara. Doutor, se masturbar é pecado? Não. A masturbação tem 2 pontos importantes. Eu acho que tudo que é excesso faz mal, ok? Então vamos dar o exemplo aqui do extremo. Homens que consomem pornografia e se masturbam muito. Então, automaticamente, ele está numa realidade que não é a realidade dele. Ele está vendo uma mulher que provavelmente ele não vai ter relação sexual com essa mulher. O cenário é expectativa versus realidade. Né? Ele acha que ele vai estar lá com uma musa e às vezes está com uma mulher comum. Então, primeiro ponto, isso frustra o homem. Né? Porque ele imagina uma coisa, está vendo um cenário e quando ele vai ter relação sexual é diferente. Seja lá, não tem condição financeira, vai ser na rua, não vai ser num motel, não vai ser num lugar bonito. Então, desvirtua a realidade dele. Né? E aí, se esse homem consome muita pornografia e ele se masturba, a chance dele falhar na hora da relação sexual é muito grande, tá? A masturbação, ela é uma descoberta. Isso é fisiológico, né? Então, por exemplo, o adolescente ali, ele vai se descobrir, seja com quantos anos ele for. Não existe uma idade certa. Ele vai se descobrir. Isso, ele vai se conhecer, né? Eu acho que tudo quando é excessivo é prejudicial. Se for saudável, algo que ele está se desenvolvendo... Por que nós, adolescentes, temos poluição noturna? O que é a poluição noturna? O homem, ele dorme... Seja lá com 15, 16, 17 anos, e ele acorda, tá todo melado. Por quê? O esperma tem que sair. Então, é algo fisiológico. Se o homem não se masturbar nessa fase, vai sair de qualquer jeito. Então, é uma descoberta, tá? Ao mesmo tempo também que uma criança... Eu não gosto de falar muito de criança, porque hoje... E isso também é ridículo no Brasil. Uma menina com 14 anos e 364 dias, se ela tem relação sexual ali, é estupro de vulnerável. Agora, se ela fez 15 anos, ela teve relação consentida. Não é estranho isso, né? Por quê? Da idade, não a gente informar. Né? Então, assim, o importante é a gente ter esse tipo de informação. E aí, a masturbação, meninas, e isso às vezes acontece... Com crianças de 5, 6 anos, você pega uma menina que ela tem um cavalinho, ou ela senta em cima de um negócio, a menininha ela fica se esfregando. Por que ela fica se esfregando? Porque ela sentiu algo na vagina dela que conectou algo prazeroso com ela. Então, é pecado? Ela está fazendo aquilo? Não. Ela está se autodescobrindo. Eu acho que o mais importante é isso, a informação. Tudo é lícito, mas nem tudo, né, a gente pode fazer. Então, existe a fase certa para isso. Né? Existe como você faz isso. E o 50 a mais lá que se masturba, ele tá com algum problema? Depende, porque assim, hoje um dos fatores que existe, né? Hoje chega com os medicamentos. Eu tô fazendo essa conversa. Sim, perfeito. Porque é o dito imaginário popular, né? Mas não existe o certo e o errado. Por isso que eu gosto de falar com o ser humano. Qual que é o desafio dele, né? Talvez a dúvida ou o desafio de um não é o desafio de outro. Então, tem pessoas que são viciadas em sexo? Tem, mas isso é uma minoria. O que ela vai fazer? Ela vai fazer um tipo de terapia? Agora, uma pessoa... Se elas têm mais de 50 anos e ela se masturba todos os dias, ela não tem uma relação sexual ali, uma troca com outro corpo, enfim, de casal, e ela se masturba de forma exagerada, isso vai prejudicar ela em alguma coisa. O desempenho profissional, déficit de atenção, isso vai prejudicá-la. O problema é o exagero, né? Exatamente. É o exagero. Porque eu penso assim, por exemplo, deve ter aí um monte que a mulher não quer mais com essa idade, ela vai para menopausa, né, Inácio? E acaba
diminuindo a libido. Mas aí é que está o ponto importante. Da mulher, quando ela está na menopausa, ela estar fazendo acompanhamento médico, né? Sim, mas às vezes isso não acontece. E aí... A maioria não. O cara, talvez, para não... Ele não quer trair. Sim. Né? E ele não tem com a esposa, ele vai para masturbação. Né, Inácio? Sim. Talvez aconteça isso. Não é exagerado, mas ele vai fazer por causa disso. Então, tá tudo certo. É algo fisiológico que ele precisa se satisfazer. Se ele não satisfazer alguma coisa, né, vai gerar o estresse. E é o que você falou. Às vezes tem casais que se separam e o homem, às vezes você falou, ele tá no ímpeto lá, ele vai lá, ele teve ejaculação, acabou. Ele perde totalmente o prazer por aquela mulher, fala, pô, por que eu fiz isso? Mas é algo momentâneo do homem. Então é por isso que é importante a gente falar desse tema, a gente educar as pessoas. Tem um estudo, Fundação Casa, 66% dos homens adolescentes que estão lá, que estão em Fundação Casa, eles nunca tiveram a presença do pai em nenhum momento da vida deles. Então olha só o que a falta da paternidade gera num homem, num adolescente, né? Gera criminalidade, gera violência. Então é essa sensação de que o homem não pensou, foi lá e transou. Eu tenho amigos meus, eu conheço 2 amigos meus, um foi passar o Carnaval Nordeste, transou uma vez, é pai. Puta, mas que azarado, hein? Te falar. E aí o cara paga pensão, tem que ir a cada 6 meses lá, é treta. Então assim, é uma vida, né? É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Muda a vida. Só né? fazer a última aqui para ele que tá no... se uma mãe com uma menina de 16 anos, 18 anos, ela incentiva a filha a ter camisinha dentro da bolsa, ela tá ensinando a filha a ser promíscua? De maneira alguma. Eu acho que ela está informando a filha que quando ela tiver um momento e for ter relação sexual, que ela tem que usar camisinha. Eu acho que essa mãe ela está consciente de evitar essa filha de engravidar. E a maioria das gravidez nessa faixa etária não vão ter um relacionamento contínuo, vão se separar. Quantas mães solteiras, Inácio, existem hoje? E mães solteiras, e aí se a gente levar isso para a periferia, que acontece com pretas e pardas, a grande maioria dessas mulheres tem 2, 3 filhos de homens diferentes. E aí tem um dado que diz que a mulher, a menina de 10 a 14 anos, quando ela se torna mãe até os 14 anos, se ela não se prevenir até os 17 anos, aumenta a chance dela de ter o segundo filho em 50%. Então, se a sua filha vai sair, primeiro, eu teria uma conversa, né? Você vai sair em uma noite, você vai transar com uma pessoa que você nunca viu, né? Eu acho que as infecções sexualmente transmissíveis, eu recebo fotos e tenho fotos no meu celular. Se qualquer pessoa ver aquilo, ela vai pensar 10 vezes antes de ter uma relação sexual. Então a pessoa tem que ter contato com a realidade e saber o que é. A sífilis hoje, ela explodiu no Brasil. A sífilis hoje, ela não só no Brasil, antes da pandemia, tanto em Miami, em Orlando, puseram outdoor de sífilis e gonorreia que explodiu, estava fora de controle, né? Então a sífilis é uma doença silenciosa. O homem, ele pega a sífilis, a ferida vai aparecer o cancro duro no pênis dele de 10 a 90 dias. Normalmente é com 21 dias. Vai aparecer o cancro duro, uma ferida lisa, que ela tem um brilho, mas ela não dói. O cara aperta, não dói. E aí aquela ferida vai subir. E com quem esse cara tiver relação sexual, ele vai passar, meu amigo. Não tem erro. Vai passar um tempo de 6 a 10 semanas, pode vir a fase secundária, que aí são manchas avermelhadas na palma das mãos, planta dos pés e rosto. E depois ela some também. E o cara com quem ele tiver relação sexual, ele vai passar. Chega a fase latente, né? Que é a fase que ela fica incubada ali. Até 1 ano esse cara está transmitindo a doença. Se ele não tratar, eu tenho uma imagem que a pessoa ela perde as mucosas, cai nariz, orelha, e leva décadas para isso acontecer, mas ela afeta o sistema neurológico e leva à morte. E é uma doença que não para crescer ano a ano no Brasil. Sabe que ele tem? É um testando, exame de sangue? teste rápido de sífilis, HIV, hepatites, né? Quando o exame de sangue normal não sai. Daí tem que ser específico, né? Tá. Para sífilis, né? Mas é muito bom fazer com quem tem relação sexual de forma promíscua, não conhece parceiro, tem que estar fazendo esses exames. Vamos ver umas fotinhas do doutor que nós separamos aqui, Inácio? Vamos lá! Vamos falar um pouquinho do Rodrigo agora, né? Aí, ó. É meu irmão, 6 meses de diferença, né? Olha só. 6 meses de diferença. Eu sabia, um cara assim, né? Desse jeito, eu sabia que escolheu o time certo, Inácio. Tá vendo só? A fase não tá boa, mas... A fase não tá boa, mas você dá pra ver pela... Legal.
Legal vocês tiraram a mesma foto do 84 e 2017, né? No jardim da minha tia, em frente Tem de que casa. tirar outra lá. já tá no tempo. Já tá na hora, já já tá pra tirar outra. Ah, esse dia foi bacana. Final de semana lá na represa. E você gosta de esporte, né? Eu gosto, já fui atleta também, né? Mas o joelho não deixou seguir. Mas futebol mesmo? Eu fui federado basquete, eu joguei de 2012 a 2015 e depois eu joguei futebol até os meus 18 anos. Aí eu tive lesão de ligamento cruzado anterior 2 vezes e aí tive que parar e estudar fisioterapia. Olha só. Muito bom. Ah, legal, isso daí foi aniversário da minha esposa. A gente fez aqui na Caminha do Pilar, ali no japonês, grandes amigos aí. Pô, legal. Bacana. Legal. Olha que legal essa próxima aqui, Inácio. Eu gostei dessa. Eu gosto. Com o pessoal lá do Parque Laboratório, a gente sempre descia de carrinho de rolemã lá, hein? Não, isso daí meu pai sempre fez carrinho de rolemã quando a gente é pequeno, né? E essa aí é a Rua da Bela Vitória. Então eu desço até Andaraí e tem a Tuiuti. Mas nós somos vizinhos ali. Mas Andaraí. Então, a Andaraí ela tem aquela lombada ali, né? A Tuiuti não tem. Então eu e meu filho aí, a gente até já aumentou o carrinho. Mas, cara, ele era pequeno, fazia questão de descer. E quando a gente descia de domingo assim, faz um barulho de lascar, né? Mas os caras paravam de carro e falavam, meu, que da hora você mostrar pro teu filho e tal. São memórias, né? Você cria. Que se perdeu, hoje em dia não se usa mais. Exatamente. Isso, mesmo porque não é toda a rua que dá pra fazer muito isso, gostoso, né? Bom demais, bom demais. Que legal. Ah, aqui é meu pai, meu irmão, aí meu filho e meus sobrinhos, né? A gente bate uma foto aí. Sempre no aniversário do meu pai a gente costuma bater a mesma foto. Ah, é? Seu pai é vivo ainda? Meu pai é vivo, tem 78 anos e minha mãe também. Legal. Essa daí é minha mãe. Legal. Com os netos. Muito bom. Amo vocês. Obrigado pela oportunidade aí. Aí, ó. Aí é no final da rua. Moro no final da rua sem saída, né? Atravessa ali. Aí era um dia de fim de tarde, calorzão. Coisa boa demais, né? É bom, é bom. Tem que valorizar os pais, né? Quando tá vivo, né? Sempre. A gente tem que bater foto, aproveitar que o tempo passa rápido. É verdade. Aí, ó, bom demais. O engraçado é que nós somos adotados, né? E aí a gente foi ter obreiro, a gente planejou tudo e aí o doutor, quando foi fazer o parto, perguntou pra mim: doutor, você tem algum antecedente na sua família? Problema de né, doenças, enfim? Falei, não, doutor, não sei, eu sou adotivo, né? Ah, não tem problema, vamos falar com a mãe. Ela aí, doutor, eu também sou adotivo. Ela falou, olha, eu já fiz mais de 25 mil partos e nunca vi isso, né? Então é bom demais. E foi coisa do destino mesmo, assim? Foi coisa do destino. Eu fui morar lá no sul e conheci ela é gaúcha. Olha só. Legal. Ô, Rodrigo, 10/8/2016, a primeira publicação do doutor Camisinha no Instagram. O que tá lá? Não vou lembrar. Não vou lembrar. É isso aí, ó. Aí, ó. Ah, que bacana. Esse é o logo, é isso? Esse é o logo. Foi um amigo meu que desenhou. Muito legal, né? Foi muito criativo, muito criativo. Um amigo meu de infância que ele desenhava muito. E aí eu falei pra ele, cara, eu preciso que você desenhe o Dr. Camisinha. Ele desenhou um cara gordinho assim. Eu falei, cara, mas esse não sou eu. Aí eu peguei e bati uma foto. Falei, cara, desenhe isso daqui. E aí ele fez. E tipo, eu achei muito legal a marca, né? Muito legal. Às vezes as pessoas falam, pô, mas você vai falar disso em igreja. Então vocês falam, cara, a gente tem que sair desse âmbito, cara. A gente tem que falar com o ser humano, cara. O ser humano tem dúvidas, tem perguntas, tem medos, teve lugar que cara. te barraram? Não vai falar disso aqui? Não tem lugar que me barra. Tem empresas que ficam com o pé para trás se apoiam ou não o projeto, entendeu? E a gente fala, a gente está no século XXI, a gente precisa falar disso. Sim. Se a gente não falar... O HIV, na terceira idade, nos últimos 10 anos, ele cresceu 103%. Nossa. Ah, não é um número expressivo. De quantidade de pessoas, não. Mas o percentual ele é expressivo. E por que ele cresceu? Porque hoje os idosos, eles vivem mais, viajam mais, curtem mais e tomam um azulzinho, mas esquecem de se prevenir. A PrEP e a PEP, que chama profilaxia pré-exposição e profilaxia pós-exposição, não sei se vai dar tempo de falar disso ou não, mas resumindo a história, com essa medicação, como agora eu posso me prevenir de pegar o HIV, eu vou transar sem camisinha. E aí o que aconteceu com as outras STs? Elas explodiram. Entendi. Entendeu? Justamente por essa falta. Então, o idoso mais 50, seja a idade que for, o cara, eu não vou usar camisinha porque eu tô tomando PrEP ou PEP, e ele acaba pegando outras STs. Então, o conceito é a gente levar a prevenção.
O personagem, ele é só pra... Hoje eu não faço mais vídeo de chapéu, não faço mais nada, não mostro meu rosto, mas o personagem é legal que ele conecta com o jovem. O jovem vai lá, ele escreve o que ele quer, ele não tá sendo julgado. Eu não tô ali pra julgar se uma mulher ela quer abortar ou não. Eu só tô ali pra explicar pra ela os riscos. Se ela vai abortar ou não, isso é uma consciência dela. Disso, né? A importância da pessoa ter com quem confiar. Exatamente. Né? Ter um canal assim, né? E também a primeira publicação do seu particular, do seu Instagram particular. O que tá lá? É um pouquinho mais velho. 2/6/2015. Não faço ideia. Não faz também, ideia? não. Eu não sei porquê, tá? Mas é essa daqui, ó. Essa foi legal. Eu trabalhava com um amigo meu que é amigo do Marcelinho Carioca. E o Marcelinho Carioca é direto na empresa, né? Sim. E eu tive a oportunidade de ir na Inglaterra, tive a oportunidade de ir no estado do Chelsea, todas essas coisas, e eu tenho uma jaqueta do Chelsea, né? E aí, no final do Mundial do Corinthians, essas coisas, né? O meu chefe, muito corintiano, ele começou a me zoar, porque São Paulo tá numa fase ruim desde 2009, né? Não ganha nada. E aí, eu tinha um pessoal na arte, que eu era diretor de uma empresa, eu fui lá e falei pro menino, faz um post aí com o site da UOL, falando que a FIFA cancelou o Mundial do Corinthians. É fake isso aí, então? É fake. E aí eu fiz e mandei pra ele. Ele ficou louco. Aí, ou seja, né, eu peguei uma reportagem da UOL e fiz isso daí, mas é fake. Mas foi pra zoar o corintiano. Legal. Isso aí, Nas. Foram as fotinhos aí do Dr. Camisinha. Quando a gente sempre tá batendo papo, as pessoas sempre querem falar que sempre é o outro. O amigo, é meu amigo. Que perguntou e tal. Muitas pessoas reclamam que ao usar camisinha, ela se dá a famosa brochada. Você tem algum dado que é mais psicológico, falta teste? O que... Chupar bala com papel, né? Isso é totalmente psicológico. Eu falei, existem camisinhas hoje extremamente modernas, extremamente finas, que o homem nem percebe que ele está usando, tá? Mas um ponto importante, que pompoarismo nada mais é que o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, tanto da mulher quanto do homem, tá? Então vou falar aqui a linguagem do meio campo, entre o ânus e o escroto do homem. Tem ali o meio campo. Se você colocar a sua mão ali e você contrair, isso agora, vocês conseguem fazer. Imagine o movimento que você está no banheiro fazendo xixi e você quer contrair. Sabe quando você quer cortar o jato? Você consegue contrair aquele músculo. Eu estou contraindo aqui. Esse músculo, ele é o músculo que a gente chama de assoalho pélvico, para você fortalecer ele, que ele fortalece toda a musculatura peniana. Então, se o homem treina esse músculo, ele fortalece o pênis, ele consegue ter ereção a hora que ele quer. E são exercícios simples, cara, que você pode ensinar um jovem de 17 anos, de 15 anos, de 20 anos, ou até a mulher fazer esse exercício de pompoarismo, para que ela não tenha bexiga caída, para que ela não tenha escape urinário, para que o homem não tenha problema também de escape urinário, porque ele fortalece o assoalho pélvico. Então são exercícios básicos que você faz na sua casa, que você faz sentado, 3 de 10, segura 2 segundos e solta, são exercícios que você movimenta aquela parte. A gente treina tudo, vai na academia, você treina todas as partes. Por que não treinar também o assoalho pélvico? Então, primeiro ponto, camisinha. O cara tem que testar e ter agilidade para abrir, senão ele vai ter ansiedade. Se ele tiver ansiedade, ele não tem experiência sexual, o pênis dele vai brochar. Então, é educação, é treino e é preparo, né? E o homem hoje, se ele fortalecer esse assoalho pélvico, ele tem uma ereção maior e com mais facilidade também. Beleza. Vamos agora para o quadro, Inácio, Quebrando Tabus. Falamos disso ou não falamos disso? Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Né, alguns mitos, algumas coisas. Vamos ver se realmente um especialista, né? O que ele nos diz? Falar de masturbação em casa. Falamos disso ou não? Com certeza. É o que nós comentamos aqui um pouquinho antes, que é algo natural. Tanto o menino quanto a menina, uma hora eles vão se tocar. E é o que você tem que ter equilíbrio. Eu acho que a primeira coisa, a pornografia, vou repetir disso, ela está no celular. Então não adianta. Os nossos filhos, uma hora ou outra eles vão consumir ou alguém vai mandar para eles. Antigamente, quando a gente era mais novo, nós recebíamos foto de mulheres pelo e-mail. Hoje não, o cara te dá um zap e ele te manda o que ele quiser. Fora sites de OnlyFans, que o cara assina e ele recebe todo dia na cara dele a hora que ele quiser. Então é importante você falar que é algo natural.
e que não seja algo prejudicial. O namoro é a descoberta. O que eu falo, uma hora meu filho vai namorar. E quando ele namorar, eu não vou incentivar ele a sair transando com a namorada dele. Eu vou incentivar ele a valorizar. Aquilo lá é um ser humano, é uma pessoa, ela tem que ser respeitada. Né? A hora que vocês decidirem comum acordo de ter, saibam desses desafios. Saiba o que é ciclo menstrual, saiba o que são as STs, saiba o que é o compromisso da fidelidade, você não sair, trair outra pessoa, pegar uma doença e transmitir para essa pessoa. Mas a masturbação é algo fisiológico, o ser humano vai precisar fazer isso numa determinada idade e a gente tem que falar isso. Eu conheci amigas minhas, e minha mulher às vezes conta isso, que a mulher era viúva e ela pegava o chuveirinho e se masturbava toda noite. Porque ela era viúva, ela tinha as necessidades dela. Quem é a gente para julgar essa pessoa? Só tem que ter um equilíbrio, né? Sim. E não usar esses objetos, né? Que são objetos que podem causar lesão, pode causar casos aqui que eu falei que vamos dar um pouco de risada. Eu já peguei mulheres que escreveram para mim no Instagram que a mulher falou: se masturbou com uma calabresa. Aí o cheiro ficou ruim e ela achou que tinha bicho. Lavava a vagina achando que tinha um... Sabe assim? Então assim, pô, vai se masturbar com uma calabresa, né? É cômico, mas ao mesmo tempo, olha o que a mulher leva, né? Ou vai pegar uma cenoura, seja lá o que vai fazer. As mulheres fazem isso. Bom, fica uma lição, né? Não é toda casa que você pode comer uma porção de calabresa. Eu não como salada na casa de viúva, não, Inácio. Tá vendo? Pipidinho ali. Eu tô fora, viu, velho? Legal. Professor, discutir sexualidade no 5º ano, com 10 anos de idade. A gente já falou um pouquinho disso, né? São 2 pontos importantes. Hoje a biologia, normalmente na 7ª série, eles vão aprender sobre o órgão reprodutor, né? Então, na 5ª série eu não tenho esse conhecimento. Na 7ª série meu filho passou por isso, né? Não, minto. Foi na 5ª série, desculpa. Na 5ª série ele passou por isso. É que esse ano ele tá na 7ª, eu conversei com ele. Na 5ª série eu olhei o livro dele de biologia. E aí tinha meia página falando do pênis e meia página falando da vagina. Eu acho que é um bom assunto, né, para se falar fisiologicamente, né? Hoje o que não pode e aí tem muito essa falácia, a mãe vai se ofender porque a escola está incentivando. Não, é comprovado cientificamente, quanto mais cedo você aborda esse assunto, de uma forma educativa, mais tarde ele inicia a vida sexual. Então eu acho que deveria se iniciar de uma forma mais fisiológica de biologia e depois que eu falei ali na 7ª série, você já precisa falar isso abertamente. E também eu acho, né, que tem alguns pais que sentem vergonha de falar isso com os filhos, tanto pai quanto mãe. Porque meu filho vai descobrir que a gente transa. Não tem isso também? Como que ele foi feito? Veio pela cegonha. Cara, que conversa que é? Mas as pessoas, Bernardo Inácio, elas têm essa idade, essa mentalidade, porque tudo é cíclico, né? Você passa de geração em geração. Então o pai dela fez isso com ela, aí ela acha que é a mesma receita. Não é. A gente é ser humano. O meu avô, ele fugiu com a minha avó da fazenda para casar. É ser humano, entendeu? Você pega em cidades de interior, o consumo de bebida alcoólica é cada vez mais cedo. No interior não se bebe bastante? Tá tudo certo, mas uma criança de 12 anos começar a beber, a chance dela ser viciada nisso. Então, as pessoas também estão lá no meio da fazenda, as pessoas estão transando, cara, não esquece. Porque interior não faz... Então, lembra da gente quando a gente tinha 13, 14 anos, o que a gente pensava, como a gente pensava que a gente queria consumir. O ser humano, ele não muda. E eu acho que é isso que é importante. Usar camisinha em relacionamento fixo. Isso é muito opcional. Eu falo que hoje um relacionamento confiável, você não precisa usar camisinha. Se você está tendo relação sexual entre 2 pessoas saudáveis, são pessoas conscientes, para que usar a camisinha? Agora, você pode usar a camisinha para não engravidar a sua mulher, caso ela não tome anticoncepcional. Tá? Então, ou não tenha vasectomia. Exatamente, é isso aí. Porque também eu acho que pouca gente que tem relacionamento fixo usa. Não, a maioria não usa. Em estudos diz que o grande percentual não usa. Mas o ponto que eu te falei, é uma relação sexual saudável, tem conversa. Hoje, muitas mulheres não têm orgasmo. Acho que o podcast que vocês falaram aqui, né? A maioria das mulheres não tem orgasmo. Porque às vezes o homem não sabe estimular a mulher, não sabe estimular um clitóris, a mulher não fica excitada, o cara vai lá simplesmente faz a penetração, goza e tchau. Então, primeiro satisfaça a mulher, depois o homem. Mas para o homem satisfazer primeiro a mulher, ele tem que ter controle da musculatura pélvica para ele, porque quando ele for ejacular, ele contrair. E aí diminui essa vontade. Por isso que eu falei, o cara vai fazer xixi,
vai contrai o xixi ali, vai cortando o xixi para você ver que músculo que é esse, vai treinando esse músculo. O homem, quando tem esse controle, ele controla a ejaculação dele. Falar sobre prazer feminino. Acabamos de falar, né? Eu acho excelente, né? As mulheres hoje, a mulher ela ganhou essa força, né? A mulher ela veio para o mercado de trabalho. Isso era um grande tabu, né? É um grande tabu, porque antigamente, se você pega as novelas, né? Eu até que eu não assisto novela, mas tem um cara muito famoso que ele chega assim: hoje eu vou lhe usar. É um corte que tem numa novela, né? Zé Wilker. Isso, ele mesmo. Zé Wilker. Ele chegou, hoje eu vou lhe usar. Então a mulher não tinha opção se lavar que eu vou lhe usar. Se ela queria fazer ou não. Ela simplesmente tinha que fazer e que se dane. E ela sofreu calada, muitos abusos, estupros, violência sexual. Hoje não, a mulher ela tem um local que... E isso também acontece, de mulheres que são estupradas, eles vêm no canal e não sabem o que fazer. Então é importante, a mulher ela tem 72 horas para ir num posto de saúde, tomar a pílula do dia seguinte, tomar a PrEP, tomar o coquetel de medicação para que ela não contraia nenhuma infecção sexualmente transmissível e nem um HIV. Mas a mulher tá aí, o universo é esse, o mercado do sex shop hoje, ele movimenta mais de 8 bilhões ano, então tem os brinquedinhos, se a mulher quer se satisfazer sozinha, tem as estimulações lá, mas... Hoje acontece, a maioria das mulheres usam esses objetos porque não tem homens que sabem fazer as mulheres terem orgasmo. Porque não tem essa educação. Educação sexual na igreja. Eu acho importantíssimo. A semana passada o ministro atual falou sobre isso. Que as igrejas deveriam falar sobre isso. Né? Hoje a igreja é uma grande instituição, né? Ela não paga impostos, mas ela tem uma grande contribuição para a sociedade, como recuperação de presos, como ajuda de pessoas moradoras de rua. Mas ainda é tabu, né? Não se fala, as né? pessoas não estão preparadas para isso, né? E é o que eu falei, a questão que eu falei para vocês é como preparar essas pessoas e falar sobre isso. Eu frequento igreja e eu já falei que eu falaria com os jovens ali sem problema nenhum. E não deram oportunidade, mas são tabus. As pessoas não querem falar sobre isso. E precisa falar sobre isso. A tendência do mundo, não queremos tapar o sol com a peneira. Vai piorar. Vai piorar. Hoje a mídia ela desconstrói o casamento. Hoje a mídia ela incentiva. Tem festivais de músicas que incentivam quanto mais sexo melhor, independente das pessoas. Existem festas LGBT classe AAA em São Paulo que você só venha se você toma PrEP. É homem com homem, mulher com mulher, Sodoma e Gomorra. O que é a PrEP? A PrEP é uma medicação que a pessoa ela toma para ela não pegar o HIV. Então ela vai tomar de forma contínua, isso como se fosse um anticoncepcional. Só que isso é um antibiótico, é uma medicação forte. Isso causa também efeitos colaterais, né? Mas está tudo em busca do prazer. Para matar o vírus do HIV tem que ser, né? Uma bomba. Mulher que carrega camisinha na bolsa. É um tabu ainda. Muito tabu, mas que eu acho extremamente uma pessoa bem informada e que quer se proteger. Eu acho que esse é o mais importante. Hoje, a maioria dos homens, é o que eu falo, a mulher ela tem que se valorizar. Né? Então, o cara não quer usar camisinha. Não, escolhe outro cara, você não conhece o cara. Você vai sair transando, que eu te falei, a sífilis. É uma doença latente ali, você não consegue ver se a pessoa tem ou não. Hoje, Inácio Bernardo, você olhar para alguém, dá para você falar quem tem HIV e quem não tem? Você não sabe, cara. Tá na testa, sabe. né? Não é que nem na década de 80, né? Que você via a pessoa Exatamente. definhando, Então, né? a pessoa ela tem que se proteger. De forma alguma. Para mim, uma mulher que usa uma camisinha dentro da bolsa dela, ela está consciente. E também tomar muito cuidado, né? O álcool e sexo não combina, como álcool e direção não combina. Tudo que a pessoa exagera, ela está tomando decisões que ela não tem o controle intelectual para saber o que está acontecendo ou não. Casos de jogadores de futebol, que vocês conhecem, que bebeu todo mundo, a mulher é estuprada por 6, 7 pessoas, e aí dá no que dá, a pessoa está presa. Justamente onde tem álcool, a pessoa ela fica mais desinibida, ela fica mais aberta, ela quer aparecer mais, mas é aí que surgem os problemas, né? Pais comprar camisinha para o filho ainda adolescente. Existem camisinhas para adolescente, né? Que são as camisinhas teens. Tem aí N empresas que fazem isso. Eu acho que o bacana é a conscientização. A partir do momento que ele namora e que você vai ter uma conversa aberta com os pais, também é muito importante os pais se conversarem, né? Porque às vezes aquele namoro é um namoro que vai durar pouco. Ou se o pai proibir, ele vai durar muito, né? Porque o pai fica contra aí que o jovem quer fazer. Você tem que conversar e informar. Às vezes ele tendo a camisinha, ele não vai fazer. Do que ele não ter e você...
Pensem comigo, um homem ele sai hoje à noite e ele quer transar com uma mulher, ele consegue? Não, nem sempre. Agora, a mulher consegue. E agora uma mulher que sai para transar, ela consegue? É. Ela escolhe, né? 100% das vezes. Homem não escolhe, Exatamente. homem é escolhido. Exatamente. Né? Então vocês entendem a importância disso? Então é importante. Responder a verdade quando o filho pergunta de onde vêm os bebês. É o que eu estava falando, né? A vergonha que os pais têm de falar, como assim? Ele vai saber que a gente transa. Exato. Tem que falar, né? E explicar. O meu filho nasceu de cesárea. Então, quando ele perguntou, tem o cortinho ali acima do pubis, né? Mostra, ó, você saiu daqui. Existe. E tem que falar, ó, existe o pênis, a vagina. Existe, tem que ter a relação sexual. O papai plantou uma sementinha na mamãe, que tem outra semente, se uniu e você foi formado dentro do útero. E você nasceu por parto normal, ou você nasceu por cesárea. Eu gravei o parto do meu filho, então quando ele tinha 2, 3 anos, a gente já mostrava para ele, olha como você nasceu, olha aqui. Já tira a parte de fantasia da criança, ela não vai ficar curiosa com aquilo. Então você tem, como o Inácio me perguntou aqui, como que seus pais contaram que você é adotado? Desde pequeno eu escutava minha mãe falar, você é do coração e ele é da barriga. Desde pequeno. Quando eu tinha 7 anos, meu pai me falou, foi algo natural. Fui preparado para isso, e não simplesmente, da onde eu nasci. Não, eu pedi para a cegonha e ela trouxe você na porta de casa. É um retrocesso. E temos também o Momento Dúvida da Humanidade, quando nossos convidados resolvem uma dúvida da humanidade aqui pra gente, viu? E a sua é... Se no frio ele diminui, por que no calor ele não cresce? Né, Inácio? Cara, isso aí tem uma probabilidade legal de entender, né? Mas que sacanagem isso, bicho. Por que no frio diminui? No calor tinha que crescer. Né, Maurício? Um ponto importante, né? Que o homem, ele fala assim, tamanho do documento é relevante? Primeiro ponto, né? A mulher, o ponto G da mulher, ele calcula-se fisiologicamente que ele é a 4 centímetros para dentro do canal vaginal da mulher. Então, um homem com micropênis, que é ereto abaixo de até 7 centímetros, ele conseguiria dar prazer numa mulher. É que uma mulher olhando um homem com pênis de 7 centímetros ereto, ela vai imaginar uma criança ali. Então, a autoestima do homem vai lá para baixo. Média do pênis mundial, tá? 13,7. Essa é a média do pênis do homem ereto, tá? Os homens africanos foram mais abençoados, mas pela mística de que quanto maior o pênis, mais prazer, não, você pode até machucar a mulher ali. Então um pênis de 12 a 15 centímetros ereto, ele é normal, ele é natural e a maioria dos homens tem esse pênis ali, tá bom? Fica calmo, viu, Inácio? Você viu, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vou chegar em casa, eu vou medir, vamos ver. A parte de... A brincadeira aqui é por que no frio diminui, né? E no calor não cresce. Usando a fisiologia aqui, tudo que você coloca gelo causa vasoconstrição. Ou seja, eu tive uma lesão, coloquei o gelo aqui, ele vai diminuir a circulação de sangue e vai diminuir o inchaço. E aí, quando é estimulado de forma quente, você aumenta as veias e aí pulsa mais sangue ali. E o objeto cresce, enfim, o pênis é assim, né? Vai estimular ali a inervação do pênis, vai o sangue ali e o cara tem ereção. Então, não é a mesma lógica, infelizmente. Não é com o calor que ele vai crescer, é o calor humano que vai fazer ele crescer. Tá vendo só? Boa, Tá eu gostei dessa aí. Você saiu bem, né? Doutor Camisinha, doutor Rodrigo Martins, Inácio, Juventude e Sexualidade, falamos bastante, hein? Olha, esse programa Matou aqui... suas dúvidas, Inácio? Cara, tirei todas as minhas dúvidas e tiramos dúvidas que as pessoas não gostam de tocar, né? Há uma hipocrisia, né, nessa coisa e desmistificar o que é sujo, que é ruim de uma vida saudável. Eu acho que isso é o grande barato, né? E o que fica, né, é informação, né? Muito bem. Com informação todo mundo vai longe, né? Doutor, momento lúdico aqui. O senhor vai olhar ali para sua câmera e vai esfregar a lâmpada e fazer um pedido. O gênio vai sair um pedido só, não tem verba para 3 não. Fechado. Que todas as pessoas possam ter acesso à educação sexual. Aê, muito bom. Muito mais fácil do que um cara aí pediu o título mundial do Palmeiras. Aí é difícil. Olha quem pediu. Aí é difícil. Maurício, tirou suas dúvidas? Agora, encapar, viu, Maurício? Cadê sua camisinha, Maurício? Você que é solteiro?
Tá na carteira faz 3 anos. Você viu que... Ele só vai em festa de criança, como é que ele vai fazer, Inácio? Não dá. Pois é. A gente convida, ele não sai com a Não gente. sai com a gente, né? Bernardo e Ítalo, só para encerrar aqui, Inácio, desculpa. Só para encerrar aqui, eu acho que isso é algo muito importante, né? Todas as infecções sexualmente transmissíveis, ela vai ser transmitida via oral, anal ou vaginal, tá? Teve um rapaz de 25 anos, ele fez sexo oral na vizinha e ele pegou gonorreia na garganta, tá? Caramba. E esse cara, ele fez gagarejo com pinho-sol. Puta que pariu. E ele me mandou fotos com a garganta dele queimada. Nossa. Por quê? Senhora. Porque ele leu que pinho-sol mata 99,9% de germes e bactérias. Então não façam isso. Ô, doutor, mas você lembra aquela máxima popular também? Que o pessoal jogava um limãozinho? Sim, limão, álcool. Brincadeira, né, cara? Mas essa vai ficar pra história, viu, Inácio? Puxa Olha, vida, que tristeza, né, pinho cara? sol. Se não fosse trágico, não seria cômico. Meu Deus do Exato. céu. É isso aí. Obrigado, Rodrigo, por ter vindo aqui, falado isso com a gente. Foi um prazer ter você aqui, cara. Foi um prazer mesmo, viu? Obrigado. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Esse foi o programa 219, o do 220, Inácio, será com André Coimbra, estrategista em marketing digital. Será que a gente decola agora com as informações dele? Cara, olha, um estrategista digital, o menino é bom. É a indicação do Bonete, viu? É, isso aí, ó. O poder do marketing digital. Vamos falar com André Coimbra, Inácio. Muito Próximo bem, programa. vamos pra lá. Valeu, doutor. Muito obrigado mais uma vez. A caneca e o quadrinho na parede é um presente que você leva aí A pra... camisinha também é do senhor. Obrigado, será usada. Legal, obrigado. Obrigado Vamos a embora, Inácio. todos. Bora! Valeu, gente. Esse foi o programa 219 do ABC Talk Podcast. Estaremos aqui novamente a semana que vem, porque quem faz e vive o grande ABC e o mundo, Inácio. Aqui no piso 2 do Shopping ABC, com direção de Maurício Mantini. Beijo, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.